O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora, podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora, podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora, podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Estamos fazendo agora, tá? De primeiro, agradecer, né, a presença de vocês. É muito difícil participar de um retiro, porque quando a gente vai fazer um retiro, a gente tem que fazer uma renúncia, né? Para poder estar aqui, a gente renuncia. E a gente renuncia, muitas vezes, a coisas que são muito preciosas para nós. A gente renuncia à vida com os familiares, à vida com os amigos. A gente renuncia, de repente, fazer alguma atividade da universidade, alguma coisa do trabalho. Resumindo assim, fazer um retiro é renunciar ao nosso lugar. Que nesse lugar que a gente está, nesse lugar não só físico, mas nesse lugar emocional, nesse lugar mental, por mais doloroso que às vezes possa estar, a gente tem uma certa segurança. Porque a gente já sabe como é. A gente já sabe o que pode acontecer. Só que quando você vai participar de um retiro, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas não é coisas que a gente faz no dia a dia, né? Às vezes as relações são outras. O dinamismo da vida dentro de um retiro é muito diferente daquela que a gente tem no corre-corre. Então, assim, participar de um retiro é fazer uma renúncia do lugar mental, do lugar psicológico, emocional e físico que a gente está, né? Para embarcar numa coisa que vai doer, vai ser chato, eu vou ficar fazendo zazen o tempo quase todo. Então, assim, o retiro é justamente isso, essa quebra, tá entendendo? Essa pausa naquela forma de ver, pensar, sentir e operar. E a escolha de participar do retiro também dói, muitas vezes, na maioria das pessoas. Dói porque a gente é tão ligado com a vida comum que parece que a gente tem compromisso só com as coisas do dia a dia. Trabalho, casa, família, escola. Parece que o nosso compromisso verdadeiro é com essas coisas. Parece que não tem compromisso com nós mesmos, entendeu? Não sei se alguém já pensou nisso algum dia. Que, na maioria das vezes, a gente não participa. Vocês estão ouvindo bem, então. Às vezes a gente não participa de alguns momentos de retiro. Não estou falando de retiro budista, não, de outras tradições religiosas, porque a gente tem muitos compromissos. Não é assim? E eu não quero abandonar esses compromissos, porque na minha cabeça, na minha mente, eu tenho um compromisso com essas coisas, e não comigo mesmo. E às vezes a gente até se confunde com essas coisas. E o texto que vocês devem ter lido ainda agora é o Buda mostrando o tempo inteiro, fazendo com que você
perceba que você tem a mesma natureza de Buda. Ele fala no texto que um dos motivos da vinda do Tathagata é fazer com que os seres percebam que tem a natureza de Buda. Só que a natureza de Buda está abafada, está submersa, está tapada, está incrustada, oculta. Essa palavra oculta estava oculta. Eu não consegui ver essa palavra oculta. Está oculta. Está oculta em quê? Está oculta a natureza búdica. Está oculta. Qual é a palavra que ele usa lá no texto? Quem lembra? Começa com K. Os kleshas. Ou seja, a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, que é a natureza de Jesus, que é a natureza dos mestres, está oculta, está bem guardada lá no meio da poeira, da bagunça emocional e da bagunça mental. E nesse texto que a gente estava lendo, individualmente, o Buda faz questão de nos mostrar isso o tempo inteiro. Olhe, você é a natureza de Buda, mas você não percebe que é essa natureza. Você não percebe que é essa natureza porque o seu conjunto emocional e mental bagunçado não te deixa perceber. Aí o que é que a gente faz? A gente desconsidera isso. Tá vendo que eu tenho a natureza de Buda? Tá vendo que eu tenho a natureza de Jesus? Eu mesmo não tenho isso, não. Não é assim que a maioria das pessoas pensa. Só Buda tem a natureza Buda, só Jesus tem a natureza crística, só que o Buda, ele aponta o tempo inteiro e pede para a gente não descartar essa verdade. Se a gente descarta essa verdade, ele compara no texto, né, no sutra, era como se alguém deixasse cair um grande tesouro num lixo. Não sei se você chegar a ler essa parte. Você deixa cair uma joia no lixo e esquece. E se você limpa o lixo direitinho, o que é que vai acontecer? Você vai ver aquela joia. E aquela joia que vai aparecer, que é a nossa natureza búdica, vai ajudar não só a você, ele até coloca nos relacionamentos familiares. Ele coloca, ou seja, uma expressão melhor, na nossa interdependência. Aí ele fala também que essa natureza búdica, para quem não conhece, pode ser comparado a um trigo que não foi descascado ainda. Não tem isso? Você simplesmente vendo o trigo que não está descascado, você desconsidera, você joga fora. Mas se você descasca o trigo direitinho, você vai ver que ali tem o quê? Que ali tem o trigo que pode alimentar pessoas, que pode fazer bem às pessoas, desde que não tenha a intolerância a glúten. É a glúten, é? Pronto. Né? Então, assim, esse texto, ele é simplesmente fantástico. Ele é maravilhoso. Porque ele coloca essa questão de apontar que nós temos, de que nós somos essa natureza de Buda. E tem uma coisa logo no começo do texto, do Sutra, que ele fala assim, que todos deveriam atingir o ponto de não retorno. Logo no começo. O ponto de não retorno. Resumindo, é assim, a gente vai, bem bonitinho na prática, lindo. Olha um aviãozão passando ali, ó. Dá para ver aí, não? Dá para ver, Matheus? Olá. E a gente vai bonitinho na prática, tudo equilibradozinho, aí as coisas vão acontecendo, a gente o quê? Retorna para o ponto inicial, ou para etapas anteriores. E o verdadeiro praticante é aquele que, por mais coisas aconteçam no dia a dia, por mais impermanência que exista no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, o praticante é aquele que, independente da estação do ano, ele está ali, praticando, 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 praticando. Até que o Dharma faça parte dele mesmo. Até que você e o Dharma sejam uma coisa só. Isso é o ponto do não retorno.
Ou seja, eu não vejo mais diferença entre o meu dia a dia e o Dharma, que é a coisa complicada da gente perceber. Isso é interessante. Uma das coisas mais difíceis que tem da gente perceber no Zen é que não existe uma vida, minha vida é uma coisa e o Dharma é outra. A prática é uma coisa e o dia a dia é outra. Não, é tudo junto. Ontem eu passei por uma coisa tão magnífica. Eu fui tirar as xerox, fazer as cópias de um material do retiro. Cheguei lá, no ambiente, eu disse, meu filho, por favor, 10 cópias desse material encadernadas. Aí o rapaz fazia a conta aqui, pá, pá, fez conta, puxou daqui, puxou para ali, pá, pá. X. Você pode fazer? Ele disse, vou fazer. Aí foi lá, tirou uma cópia e me mostrou. Tá bom assim? Eu digo, tá ótimo. Aí depois ele tirou todas as cópias, as 10 cópias dessas páginas, acho que dá uns 16 páginas aqui, e encadernou numa só. E me entregou. Oxe. Eu digo, meu filho, não é assim não. Veja, aqui tem 10 cópias. Não faz sentido para mim encadernar as 10 cópias num material só. Eu quero as 10 separadas. Ele está certo, eu vou ajeitar para o senhor. Aí ele foi, ajeitou. Aí passou 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Acabou. Aí veio. Aí quando veio a programação na frente da capa. Eu disse, ô meu amor, você não percebeu? Eu disse a você a capa, a programação e o texto. Ele disse, eu vou ajeitar para o senhor. Eu digo, ajeite. Se você estiver precisando de ajuda, peça. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Tá certo, tá certo. Aí só sei que ele foi lá para dentro, passou mais uns 20 minutos. Eu sei que deu 1h20, mais ou menos, assim. Aí eu comecei a ficar irritado. Eu juro a você, como bom cristão que eu sou também, eu fiquei irritado. Eu disse, meu filho, você já está perto de acabar isso aí, porque já faz 1 hora que eu estou aqui. Eu sempre venho aqui quando preciso e nunca deu nenhum problema. Aí um funcionário mais velho, responsável pela loja, disse, o que foi, senhor? Disse, não, rapaz, é o seguinte, eu estou aqui há mais de 1 hora para fazer 10 cópias, encadernar e ainda não está pronto. Ele disse, eu não acredito. Aí foi lá, conversou com o rapaz, ajudou o rapaz, aí depois veio me entregar, pediu 1000 desculpas. Não, porque o rapaz está em treinamento. Eu digo, olha, ensina os funcionários também a pedir ajuda. Quando você não souber, me peça ajuda. E quantas coisas a gente não sabe, às vezes não pede ajudar ninguém, né? Aí tive essa. Nossa, eu fiquei com raiva, velho. Eu fiquei com raiva. De verdade, eu não tô mentindo, não. Eu fiquei com raiva, raiva mesmo. Nossa, um monge com raiva? Sim, com raiva. Um monge com raiva, viu, Guilherme? E Tainara. Porque é uma coisa simples. Mas só que às vezes a gente está sob uma pressão, sob uma responsabilidade, a gente teme errar. E quando a gente teme errar, a gente o quê? A gente pode errar. Era o que estava acontecendo com o rapaz. Ele queria ficar no emprego, no serviço. Aí quando foi no finalzinho, o cara pediu desculpa. Eu digo, olha, não, tudo bem, isso acontece. Mas é que vocês são conhecidos pela eficiência, pela qualidade do material que vocês fazem. Ele disse, não vai acontecer mais não, senhor. Eu digo, tudo bem. Aí quando foi hoje de madrugada, quando eu me acordei, aí tem uma mensagem no WhatsApp pedindo desculpa pelo que aconteceu. Eu digo, não se preocupe, quero repetir, vocês são eficientes demais. Isso não é uma característica de vocês. O que acontece não é uma característica de vocês. Olha, eu juro a você, eu quase perdi a cabeça. Porque eu ia ter que comprar as flores. Eu me lembrei de uma história que meu professor contou quando eu fui lá domingo, e com o sensei. Ele disse uma coisa tão linda. A gente estava conversando, eu, ele, a esposa dele, Reiko Sensei, Reiko-san.
contou uma história, ele disse, o que eu vou falar não é na concepção cristã, certo? Mas naquela concepção que a gente viu do reino dos deuses no curso. E o meu professor disse assim, meu primeiro professor disse assim, contou uma história, aí ele disse, isso prova que até os deuses, sob efeito da ira, perdem a cabeça e põem tudo a perder. Não é assim? Até os deuses, sob efeito da ira, perdem a cabeça e podem botar tudo a perder. E a nossa natureza búdica está aí, lá dentro, envolvida nesse monte de coisa assim, no corre-corre, e o Buda aqui no Sutra apontando a gente como ver essa natureza verdadeira. E essa natureza, ela é preciosa demais. Só que a gente o quê? Chega num ponto e retorna. Chega num ponto e retorna. Chega num ponto e retorna. Porque a gente não criou ainda um vínculo verdadeiro com o Dharma. Aí fica parecendo que a prática é uma coisa e que o Dharma é outra coisa. E a vida comum é outra coisa, quando na verdade está tudo junto, está tudo ali, tudo misturado. E olha que a programação tá leve demais, não tá, Esther? Rapaz, essa programação tá muito. Para você que está em casa, certo? A gente deveria ter começado a atividade às 14 horas. Deu 16h20, a gente estava tudo deitado em redes. Deitado, a gente leu esse textinho aqui, o sutrazinho, não foi? Porque, assim, um dos objetivos aqui desse espaço é que os praticantes tenham essa possibilidade, entendeu? Possam vir, estudar, ficar tranquilos, ficar relaxados. Não é só vir para. Também. Mas que a gente possa. Não foi bom? Ali ficar deitado. Eu acho que todos vocês deram pelo menos uma cochiladazinha. Eu disse: eu não vou dormir mesmo. Quando menos espero, eu me acordo, não é? E você vê que tem espaço, né? E o Zendô ficou bem agradável. Coloquei um quadro de Buda que Ladislau, que é um ex-aluno meu que participou algumas vezes aqui de algumas meditações me deu, coloquei ele ali por enquanto, né? A gente vai organizando. O pessoal no grupo perguntou: qual é a diferença desse retiro para o próximo? A diferença principal é que a gente precisa conhecer o espaço, ver o que é que está faltando. E as pessoas, como vocês, que já participaram de outros retiros, já dormiram lá, inclusive, não foi? Sabe o que é que precisa. E aí a gente está anotando o que precisa, né? Porque seria uma responsabilidade fazer um retiro com várias pessoas e faltando coisa ainda aqui dentro. Então, o objetivo é esse, que a gente possa praticar, usufruir dos espaços e ver o que falta, anotar ali, sempre que se lembrar, que é para depois a gente receber as pessoas, né? Porque o intuito desse ambiente é justamente esse. É criar um ambiente que seja propício para a gente se sentir bem, que a gente possa se sentir à vontade. Porque tem uma coisa que é importante, que a gente ocidental, e principalmente na nossa terra aqui, ainda não conhece muito, que é o poder da sanga, que é o poder da comunidade, entendeu? Um texto que a gente leu na última aula do curso, o Buda Ananda, né, que narra o sutra, ele conta a história que estava o Buda, os monges foram todos mendigar e ficou um monge que estava doente, com diarreia. E aí ele não melhorava de jeito nenhum. Aí o que é que os monges fizeram? Ficaram com ele. Aí o monge que estava doente disse: não, vocês podem ir, podem mendigar, que eu vou ficar aqui. Já que vocês não estão conseguindo me ajudar, vão mendigar. Aí os monges foram mendigar. Aí chegou o Buda e um outro monge. E o Buda viu aquele outro monge ali sozinho e disse: cadê seus amigos? Cadê seus companheiros de prática? Aí ele disse: oh, abençoado, eu estou aqui doente, mas eles ficaram comigo
até o momento que eu pedi para eles irem, porque eu não estou melhorando. Aí o Buda e o outro monge que estava com ele pegaram os mantos dele, lavaram o manto dele, as roupinhas dele, deram roupa limpa para ele usar. Quando os monges retornaram, o Buda disse mais ou menos o seguinte: se a gente não cuidar um dos outros, quem é que vai cuidar de nós? E o objetivo da sangue é justamente esse. Quando a gente tem esse espaço aqui maravilhoso, porque tendo em vista as condições que eu já vi por aí, até mesmo lá onde a gente praticava antes, esse espaço aqui é maravilhoso. Lógico que vai sempre sentir falta de alguma coisa, mas é maravilhoso. Você ter esse espaço assim para você praticar. Quando você quiser, quando você puder, é maravilhoso. É uma joia. Como às vezes o povo gosta de dizer aqui, isso é tipo um achado. Dona Irani disse uma coisa semana passada, hoje faz 8 dias que a gente estava arrumando aqui, ela disse uma coisa tão interessante. Ela disse, mas monge, bem pertinho de casa, às vezes a gente se desespera tanto e não vê. Eu digo, às vezes é preciso, às vezes não, é bom sempre manter a mente clara e serena, que é para poder ver as coisas como as coisas são. Estava aqui, na frente. Até que um dia, não sei se vocês lembram, tinha um gato, não tinha um protetor? A gente sempre ficava nos asinhos, aí tinha um protetorzinho, né? Que até morreu o bichinho. Aí teve um dia que ele tava bem aqui, eu até desse. Esse gatinho tá fazendo zazinho ali, voltado para a parede. Aí deu aquele estralo, sabe? Eu vou ver esse negócio aí, né? Então a gente precisa ver, a gente tem compromisso com o quê? Com quem, entendeu? Mas não quer dizer que a gente tem que abandonar a vida comum, porque o Dharma é a coisa mais importante, porque senão a gente vai cair no erro básico, bem trivial, que é achar que uma coisa é diferente da outra, quando na verdade é tudo junto. Isso é mais ou menos assim como eu me sentisse professor só dando aula de geografia. Era como se eu me sentisse professor só falando do Dharma, tá entendendo? Não, a gente é professor o tempo inteiro das pessoas que estão com a gente. Ontem, quando eu fiquei com raiva e falei sério lá, eu fiquei pensando, caramba, será que eu atrapalhei ou ajudei? Aí eu cheguei à conclusão, as duas coisas. As duas coisas, entendeu? Mas eu disse ao rapaz lá, peça ajuda. E é o funcionário mais antigo, ensinar os funcionários a pedir ajuda quando não estiverem entendendo. Então a gente tem que pedir ajuda, entendeu? Quando a gente faz um retiro, a gente precisa de mãos, né? Para poder as coisas funcionarem. Eu estava até comentando ainda agora, não foi? Eu digo, nossa, somos 5 pessoas, temos 10 mãos para fazer as coisas, entendeu? Cinco mentes fazendo as coisas, pensando, entendeu? É melhor do que uma pessoa sozinha, isolada, né? Porque por mais difícil que seja meditar numa caverna, ou ficar isolado num tempo, é doloroso. Agora, o mais difícil mesmo é o camarada abrir a porta e trabalhar, e praticar, e estudar. É lá que as pessoas precisam da gente, entendeu? É como a gente vai reagir, agir de acordo com aquilo que chega. O Dharma, o que a minha professora ensina, é justamente isso. A prática começa quando a gente se levanta do zafu, quando a gente se levanta da almofada, é que o bicho pega. É lá que as pessoas precisam. Meu primeiro professor, Iko Sensei, também dizia a mesma coisa. É lá que eles precisam da gente. Mas também a gente precisa estar bem para poder o quê? Ajudar as pessoas. Que era uma coisa que eu não entendia no início. Quando eu conheci o Zen, eu disse, monge, eu tenho um projeto lá na escola, até lá no Pedro Serrão, onde eu dava aula, tem um projeto na escola que eu quero levar as religiões. O senhor pode me ajudar? Ele disse, eu posso, mas só depois. Tente se melhorar primeiro, tente ficar bem primeiro, para depois você poder ajudar as outras pessoas.
Porque senão como é que esse bem vai ficar, né? Vai ficar um negócio assim meio... A gente vai encerrar. A gente não leu foi nada. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.